Olá, hoje a gente tem aqui um material bem interessante, sabe? Sobre uma figura que, nossa, desperta muita coisa. Padre Pio de Pietrelcina. É verdade, uma figura complexa. Exato. A ideia é a gente mergulhar um pouco nos relatos sobre a vida dele. Homem que veio de uma origem super humilde na Itália, né? E se tornou um dos santos mais conhecidos do século XX. É uma trajetória em tanto. É uma história cheia de contrastes, né? O material que a gente leu descreve alguém com a saúde muito frágil, mas ao mesmo tempo com relatos de experiências místicas, assim, fortíssimas e provações também, né? Muitas provações. Vamos tentar entender um pouco melhor o que esses documentos mostram sobre ele. Vamos lá. Olha, o material que a gente analisou traça um perfil bem particular mesmo. Ele nasceu Francesco Forgione, lá em 1887. Família simples, camponesa no sul da Itália. Uhum. E parece que desde muito cedo ele já tinha uma conexão espiritual forte, sabe? Há menções de visões de Jesus, de Maria, com 5 anos de idade. Nossa, com 5 anos? Pois é. E aí, com 15 anos, ele entra para a Ordem dos Frades Capuchinhos. Vira o Frei Pio. Entendi. Então, desde o comecinho, uma vida já voltada para a fé, mas com essa questão da saúde sempre ali, né? Uma constante. Exatamente. E aí, pelo que o material indica, a história fica ainda mais extraordinária, podemos dizer. Sim, acho que o ponto mais conhecido, e que os documentos detalham bastante, é quando surgem os estigmas, em 1918. Ah, os estigmas, famosos. Muitos. Segundo consta, né, ele teria sido o primeiro sacerdote na história da igreja a ter as chagas de Cristo. Feridas mesmo que sangravam, nas mãos, nos pés, no lado. Imagina o impacto disso na época, deve ter sido uma loucura. Total, com certeza. De um lado, isso atraiu, assim, multidões de peregrinos querendo ver, querendo estar perto, Claro. mas por outro lado, é óbvio, gerou muita desconfiança. Muita mesmo. Até do Vaticano, né? O material fala sobre isso, investigações, restrições. Precisamente, atraiu multidões para San Giovanni Rotondo, onde ele vivia, mas também levantou muitas dúvidas, inclusive na própria hierarquia da igreja. As fontes indicam que ele chegou a ser proibido por um tempo de celebrar missas em público. Que barra! E como ele lidou com isso? Olha, o interessante é que o material ressalta muito a obediência dele, a paciência diante dessas investigações todas. Tem até uma frase que atribuem a ele que é forte: "Sofro quando não sofro". Nossa, Sugere uma aceitação muito profunda do sofrimento como parte da caminhada espiritual dele, entende? entendo. E os estigmas eram só uma parte, pelo visto. Os relatos que a gente tem aqui falam de outros dons impressionantes, né? Bilocação. Que seria isso? Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Exato. E também a tal leitura das almas nas confissões. Ele supostamente, revelava pecados que a pessoa tinha escondido ou até esquecido. Meu Deus. É. E ainda menciona um perfume de santidade, um cheiro bom que as pessoas sentiam perto dele e curas. Curas sem explicação médica. Mas o fascinante que o material também destaca é como esses fenômenos místicos, né, parecem ligados a uma dedicação pastoral muito intensa. Sem dúvida, ele passava horas e horas atendendo confissões. Às vezes o material fala em mais de 16 horas por dia. 16 horas no confessionário. É difícil até de imaginar essa entrega toda. O confessionário era o centro da vida dele, aparentemente. O lema dele, segundo consta, era rezar, esperar e não se preocupar. Muito foco na oração, especialmente no terço. E como termina essa vida tão intensa, singular, o que os documentos dizem sobre o fim? Ele faleceu em 23 de setembro de 1968. E tem um detalhe curioso que as fontes apontam. Dizem que os estigmas desapareceram completamente na hora da morte. A pele ficou lisa. Que coisa! E o funeral? Foi algo imenso. Mais de 100 mil pessoas. Mostra a força da devoção que ele já inspirava naquela época, né? Com certeza. E a Igreja Católica, depois daquela desconfiança toda no início, acabou reconhecendo ele oficialmente. Sim, sim. O reconhecimento veio mais tarde. Ele foi beatificado em 1999 e depois canonizado como São Pio de Pietrelcina em 2002, pelo Papa João Paulo II. Ah, pelo João Paulo II. Exato. E hoje, San Giovanni Rotondo virou um centro de peregrinação enorme. A história dele, com todos esses elementos,
continua muito viva, atraindo muita gente. Então, o que fica dessa análise do material é o retrato de uma vida, nossa, marcada por uma fé muito profunda, né? Por fenômenos que desafiam a nossa compreensão normal das coisas, Totalmente. por um sofrimento que ele parece ter abraçado como missão e por uma influência que dura décadas. Uma figura bem complexa, sem dúvida. Muito complexa. E talvez a reflexão que esses relatos deixam pra gente seja essa. O que essa devoção tão persistente, tão massiva ao Padre Pio, alguém que junta de forma tão forte o sofrimento e o sobrenatural, o que isso diz sobre a nossa busca humana por sentido, por esperança, pela presença do sagrado no mundo de hoje? É uma boa pergunta. Fica aí uma questão interessante pra gente pensar, né? A partir do que a gente lê.